Voltar a falar sobre a tensão no Oriente Médio, que é um tema que a CNN Internacional e o mundo está impactado e está cobrindo. O líder político do Hamas foi morto nessa madrugada, em um ataque no Irã. Segundo o porta-voz do grupo, ele morreu depois que o quarto em que ele estava dormindo foi atingido por um foguete. Israel não assumiu a autoria do ataque. E a Mariana Janjá, como tem os detalhes, ao vivo. Mariana, a gente ouvia a CNN americana, eles diziam que o governo americano não foi avisado desse eventual ataque e tem uma preocupação muito grande. Por quê? Porque é o novo presidente do Irã. E o novo presidente do Irã assume com um ataque acontecendo no território iraniano. Isso pode mostrar uma retaliação que está por vir. Exatamente, Uribe. Esse assassinato aconteceu no momento em que esse líder político do Hamas estava no Irã por causa da cerimônia de posse desse novo presidente do Irã. Então foi algo com um simbolismo muito grande, né, para o Hamas. Esse líder do Hamas, ele ficava no Catar e foi para Teherã, para a capital do Irã, só realmente para essa cerimônia de posse e acabou sendo vítima, então, desse assassinato. Agora, Israel não nega nem confirma a autoria desse assassinato. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que os Estados Unidos não sabiam e não se envolveram de forma alguma nesse ataque e não vão falar sobre os possíveis impactos dele. Agora, é claro, Uribe, que existe um temor enorme em toda a comunidade internacional sobre como o Hamas vai retaliar. E o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, já soltou um comunicado prometendo vingança. Nesse comunicado ele disse o seguinte: vocês mataram nosso querido convidado na nossa casa e agora criaram o caminho para a sua dura punição. Então, se referindo a Israel, né, o Irã e o Hamas acusam Israel por esse assassinato. Israel não nega nem confirma, até agora não negou nem confirmou a autoria desse ataque, desse assassinato do líder político do Hamas. Mas agora, claro, como eu disse, existe esse enorme temor na comunidade internacional sobre como o Hamas vai responder. E qualquer conversa, qualquer esperança de um cessar-fogo acabou ficando mínima, né, nesse momento. Qualquer esperança de negociações realmente diminuiu muito agora. Havia ali o Antony Blinken, o secretário de Estado aqui americano, conversou com os líderes do Catar e da Jordânia sobre isso agora na quarta-feira, depois dessa morte. Falou que é muito importante que os esforços continuem, mas é claro que tudo fica muito mais difícil a partir de agora. A gente está falando da morte do número 2 do Hamas, né, de uma das principais autoridades, da autoridade política do Hamas, no Irã, na cerimônia de posse do presidente. Então, é um simbolismo enorme, é um golpe no Hamas e que vem, né, lembrando, um dia depois de um ataque ali com relação ao Hezbollah, né? A gente lembra também um ataque que visava um comandante do Hezbollah, então também é algo que ajuda a desestabilizar ainda mais a região. O Hezbollah também é um grupo apoiado pelo Irã, mas um grupo no Líbano. Então, esses dois ataques juntos, esse ataque contra o comandante do Hezbollah de ontem e esse ataque de agora, aliás, de ontem, né, na verdade, esse ataque de agora, desse líder do Hamas juntos, acabam desestabilizando ainda mais a situação no Oriente Médio, deixam um cenário ainda mais preocupante. Há um temor enorme sobre como o Hamas, como o Hezbollah vão reagir, vão responder a esses ataques e o medo de um conflito regional, ali um conflito muito maior agora. Realmente o cenário fica muito mais tenso a partir desse momento, a partir dessa semana, Uribe e Tainá. Mariana Janjá, como nós vimos então a morte de um líder do Hezbollah no Líbano, vimos na sequência a morte do líder do Hamas no Irã. O Conselho de Segurança da ONU tem alguma data para uma reunião? Porque a gente viu Antony Blinken, secretário de Defesa norte-americano, secretário de Estado praticamente norte-americano, dizendo que os Estados Unidos não foram informados sobre esse ataque e iriam, no caso, cobrar de Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro israelense. Há alguma informação do governo norte-americano de convocação de urgência de uma reunião do Conselho de Segurança? Uribe, a gente ainda não tem essa informação sobre se de fato o Conselho de Segurança vai se reunir. É o que costuma acontecer nessas ocasiões, né? Não seria de se estranhar se isso acontecesse de fato, uma reunião do Conselho de Segurança. Agora, a ONU se pronunciou ontem, se dizendo extremamente preocupada, né, com esse ataque contra o comandante do Hezbollah. Pediu para que ambas as partes, para que Israel e para que o Hezbollah se lembrassem do tratado que terminou o último conflito entre essas duas partes em 2006, a última guerra entre o Hezbollah
e Israel, justamente pelo medo de que algo assim acontecesse novamente. E a chance de acontecer, na verdade, é muito alta. Então, só para a gente lembrar, porque a gente está falando de muitos ataques, né, na verdade, nessa semana. Então, a gente teve primeiro o ataque contra as colinas de Golã, o território ocupado por Israel na região da Síria, um ataque que matou ali 12 crianças, pelo menos, num campo de futebol. A gente teve esse ataque, então. Aí o Hezbollah, né, acusando Israel por esse ataque, e depois a gente teve, a gente teve o Hezbollah, na verdade, falando sobre esse ataque. A gente teve Israel ali fazendo esse ataque no sul do Líbano, que foi uma escalada enorme, porque, na verdade, desde os conflitos, né, desde o dia 7 de outubro do ano passado, que o Hezbollah vem lançando ataques quase que diários contra cidades israelenses em solidariedade ao Hamas. Agora a gente teve, então, o primeiro ataque ali direto, né, depois dessa nova onda de ataques, o primeiro direto contra um território no Líbano. E aí, então, agora mais essa contra um líder, o comandante do Hamas. Então, são muitos ataques nessa semana que acabam desestabilizando ainda mais a região. Uribe e Tainá.